Olá, queridos, sejam muito bem-vindos à terceira live, que na verdade hoje é uma gravação de aquecimento para o evento A Ciência do Jiu-Jitsu. Nessa live, na verdade gravação, a gente vai ver sobre a parte final dos meus pilares de ensinamento, dos pilares do meu método. Tá? Eu já falei para vocês, e aí eu vou fazer uma recapitulação básica aqui sobre quais que são os pilares do meu método, como que o meu método funciona, para ajudar vocês a melhorar. E eu vou passar aqui. Meus pilares, né, a minha melhora, ela vai passar sempre por 4 pontos. Então, habilidades técnicas, habilidades físicas e habilidades mentais e as métricas. Então, hoje a gente vai falar sobre habilidades mentais e métricas. Antes da gente ir para falar sobre habilidades mentais e métrica, eu quero falar para vocês recapitular sobre as habilidades técnicas e as físicas. Como é que eu classifico as habilidades técnicas e físicas? Aqui eu divido as habilidades técnicas em 4 partes. A primeira parte é a parte de fundamentos, depois a parte de disputa de pegada, depois a sequência de golpe e depois a parte de atacar primeiro, oferecer perigo primeiro e depois eu avanço a luta, tá? Na parte de fundamentos, a gente vê sempre o que você precisa saber. Eu priorizo sempre uma posição de cada posicionamento. Então, uma queda, uma raspagem, uma passagem, uma finalização dos 100 kg, uma posição dos 100 kg, uma posição do 4 apoios, uma posição da montada, uma posição das costas. Então, cada posicionamento do jiu-jitsu vai ter ali uma coisa para você executar, para você usar, e você vai ter uma de cada coisa e depois a gente vai falando a defesa. A priori, eu sempre recomendo que você use o YouTube para poder pesquisar. Você vai botar lá 100 kg, 4 apoio, montada, costas, e você vai fazer isso de uma maneira que seja mais prática para você aprender. Eu acredito que se você já quer comprar curso, já quer avançar, ótimo, já compra os cursos, já vê os produtores que você mais gosta, já vê quem te ajudou mais, e você vai lá e adquire o curso. Mas ainda às vezes você está meio, não sei se vai funcionar, não sei se vai rolar, não sei o que vai acontecer. Aí sim, você pega e vai no YouTube. Vai no YouTube que tem informação valiosa lá, só tá meio desorganizada, e aí você olhar que você precisa uma posição de cada posicionamento aqui, é a hora que você vai pesquisar no certeiro, tá? Você não vai ficar lá procurando, vagando no YouTube, beleza? Então, feito isso, passou pelos fundamentos, a gente vai para a disputa de pegada, que é se o adversário não toca em você, não tem como ele te atacar. E todas as vezes que você estiver disputando pegada com o seu adversário, todas as vezes que você estiver rolando com o seu adversário, você vai buscar o desconforto do seu adversário acima do seu conforto. Ou seja, se os dois estão desconfortáveis, bom. Se o cara está desconfortável e você está confortável, ótimo. Mas se os dois estão confortáveis com a pegada, aí é ruim. Aí eu não gosto, aí eu prefiro que você avance a luta para poder fazer. Por quê? Dessa forma, você não vai cair no erro de relaxar, porque às vezes você está confortável com a pegada, mas não está impedindo o cara de fazer alguma coisa, tá? Feito isso, a gente vai para a sequência de golpes. Sempre eu vou tentar conectar a posição A na posição B, eu vou ver onde a posição A começa, onde a posição A termina, onde a posição B começa, onde a posição B termina, e eu vou tentar conectar o final da posição A com o começo da posição B, tá? Eu sempre vou colocar ali, por quê? Se eu não fizer dessa forma, eu nunca vou entender quais são os motivos das posições funcionarem, não sei quais seriam as finalizações certas para poder executar ali, então eu preciso olhar isso com calma, com cuidado, certo? Então, sequência de golpe é conectar, é transição entre a posição A e a posição B. É esse espaço de tempo, quanto tempo eu consigo fazer, quantas vezes eu preciso tentar, qual que é o movimento que eu preciso executar para poder conectar as posições. E por último, eu vou primeiro oferecer perigo, fazer ele se defender, aí eu avanço na luta. Então, eu vou, antes de fazer com que a transição entre as posições, eu ofereça um perigo, um estrangulamento, uma raspagem, alguma coisa que seja de fato
de fato perigoso para que ele bloqueie e aí eu consiga fazer a posição B e aí executar. Então eu nunca vou fazer nada parado, eu tento finalizar primeiro, depois eu avanço a luta. Na parte física, a gente falou muito sobre as capacidades físicas, relação esforço-descanso, prevenção de lesão e resultado. Eu falei que, tirando aqui as capacidades físicas e a relação esforço-descanso, que você pode ver na live de quinta-feira, se você quer prevenir lesão, mas você quer ter resultado, você precisa da preparação física. Se você não fizer a preparação física, você pode ter prevenção de lesão, mas sem resultado. Se você não quiser resultados e não tiver a preparação física, você vai ter resultado, mas não vai estar saudável, não vai estar sem lesão. Então, para você prevenir lesão e ter resultado, você precisa da preparação física, senão um ou outro vai acontecer, tá? Lesão, a gente previne controlando volume, intensidade e frequência. Se você quiser saber mais, vai na live de quinta. E os resultados, a gente vai sempre utilizar, primeiro, preparação física específica, que complementa ali o seu treino, tá? Nunca uma genérica que concorre com o seu treino. A gente vai sempre buscar a progressão da carga para você ter resultado, para você, além de prevenir lesão no começo, você impedir que fique estagnado por muito tempo e, por último, você promover a evolução ali do seu físico para que você transferir para o tatame. E por último, na preparação física, para você ter resultado, você sempre vai equilibrar a relação de horas de tatame com a quantidade de preparação que você faz. Se você fizer 5 vezes preparação física e 2 vezes preparação de jiu-jitsu, de tatame, muito provavelmente o seu corpo vai se adaptar para 5 vezes a musculação e o jiu-jitsu vai ser a atividade acessória. Se o seu objetivo é o jiu-jitsu, você tem que equilibrar isso. Vai fazer sempre mais jiu-jitsu do que musculação ou preparação física, né? Quando eu falo musculação, é preparação física específica. Volta lá na aula de quinta e vocês vão ver certinho, certo? Então é isso. Terça teve a aula de técnica, quinta teve a aula de habilidades físicas e hoje nós teremos a aula de habilidades mentais e métricas. Qual que vem primeiro? Habilidades mentais vem primeiro. Métrica muita gente não utiliza, mas tem resultado do mesmo jeito. Só que a galera que não utiliza e tem resultado só é a galera que acaba vivendo para o jiu-jitsu. É o cara que tem tempo infinito para o jiu-jitsu. O cara tem tempo infinito e o cara acaba desenvolvendo as habilidades mentais ali para auxiliar isso, tá? Então, o que a gente faz? Eu gosto, como você não tem tempo de ficar indo 10 vezes por semana na academia, eu gosto de fazer o quê? Separar as coisas do jeito que tem que ser separado, né? Por exemplo, eu vou fazer o treino aqui, mas eu gosto de trabalhar com métricas para que eu possa potencializar aquele tempo limitado que eu tenho, tá? Como eu não vou viver de jiu-jitsu, não tenho 8 horas por dia para fazer jiu-jitsu, então eu vou potencializar as minhas horas ali usando métricas, tá? E a gente vai entrar nesse assunto. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho de habilidades mentais. Nas habilidades mentais, a gente tem 3 coisas que eu considero essenciais para que você evolua no treino. A primeira delas é formação de hábitos. Ao longo da sua jornada, você sempre vai precisar formar hábitos novos. A priori, os hábitos não são algo tão, demais, né? Primeiro, seria algo simples, como ir ao treino todos os dias, e depois você vai criando outros hábitos que vão ou atrapalhando ou ajudando. Então vamos dar exemplos práticos. Primeira coisa, quando você forma hábitos, você entende e respeita o processo. Porque ao formar o hábito, você entende que aquilo ali não é da noite para o dia. Se eu preciso formar um hábito para dormir a noite inteira, eu sei que se eu tenho insônia, eu não vou da noite para o dia dormir a noite inteira só porque hoje, 6 da tarde, eu tomei uma pílula de melatonina. Ou porque eu desliguei a TV, ou porque minhas luzes são amarelas 6 horas da tarde. Eu tenho que respeitar o processo de formação, tá? Quando eu vou formando hábitos, quando eu tenho a cultura de formação de hábitos, eu consigo ter um crescimento progressivo, porque cada vez eu vou acrescentar um hábito que aumenta, potencializa a minha evolução. E por último, os hábitos, eles são ações compostas. O que significa ações compostas? Ações compostas são ações que não se perdem. A próxima ação, ela complementa a ação anterior. Sabe quando a gente fala de juros compostos? Então,
quais são as ações que eu vou tomar agora, que vai se somar com a ação anterior e vai ter um resultado multiplicado ali na frente. Então, as ações compostas, elas são somadas à anterior. Só ações, não necessariamente elas somam com a ação anterior. Então, eu preciso ter ações compostas, que elas vão tendo uma composição uma em cima da outra, uma sobreposição uma em cima da outra, para que haja esse crescimento, tá? Então, na formação de hábitos, o que são essas ações compostas? Eu vou dar o exemplo de algumas e eu acredito que já vai começar a clarear para vocês. A primeira coisa, o primeiro hábito que você precisa criar, formar, é o hábito de ir ao treino. Então você tá lá sedentário, né, nunca fez jiu-jitsu, tá começando agora, não importa. Você precisa, tá voltando, né? Não importa. Você precisa voltar ao jiu-jitsu, você precisa fazer jiu-jitsu. Então, o primeiro hábito que você precisa criar é ir ao treino. A priori, o que eu gosto de utilizar para eu melhorar na minha ida ao treino? Eu gosto de utilizar a regra do treino ridículo. Então, se eu não estou afim de ir até o jiu-jitsu, de qualquer forma eu preciso treinar. De qualquer forma, eu preciso fazer uma atividade. Então, no dia que eu não quiser ir para o jiu-jitsu, que eu tenho um compromisso de ir 3 vezes por semana. Aí lá na sexta-feira, não estou afim de ir para o jiu-jitsu. Então, você vai fazer um treino ridículo. O que seria um treino ridículo? Um treino ridículo é um treino de 1 minuto. 1 minuto. Então, hoje eu vou fazer 1 minuto de treino na sexta-feira. É simples, né? É um treino ridículo. Você fala, mas pra que serve esse treino ridículo? 1 minuto de treino não vai me evoluir em nada. 1 minuto de treino, ele vai fazer com que o seu cérebro acredite que sexta-feira é dia de treino. Na semana seguinte, você não pode fazer mais 1 minuto de treino. Então, você vai fazer um treino de 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. E você vai fazendo isso, esses incrementos ridículos, que são ridículos mesmo, que realmente não vai trazer nenhum resultado, para fazer com que você, aos poucos, acostume-se que sexta-feira é dia de treino. Se eu quero sair, se eu quero beber, se eu quero ir pra balada, o que for que eu quero fazer sexta-feira, se eu quero dormir mais, eu tenho que ir ao treino. Eu tenho o compromisso de ir 3 vezes por semana, então eu irei 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. É o meu compromisso, é o hábito que eu preciso treinar. A regra do treino ridículo, ela ajuda o cara que está com dificuldade de ir para academia. Então eu começo indo 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. A regra só é o seguinte, eu nunca posso repetir um mesmo número de minutos. Então, nessa semana é 1 minuto, semana que vem é 2 minutos, até eu completar ali 1 hora de treino ridículo. Tá? Então, até eu completar 1 hora, eu nunca posso. Então, eu tenho 60 sextas-feiras. Quantos são 60 sextas-feiras? São 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses de sextas-feiras de treinos ridículos. Até eu chegar em 60 minutos de treino. Então, eu tenho 1 ano e 2 meses para exercitar o meu músculo de formação do hábito de ir ao treino. Tá? Então, esse é o primeiro ponto do treino ali. Esse é o treino do jiu-jitsu, você vai melhorar com o treino ridículo. Qual que é o segundo hábito que eu preciso formar? Eu preciso formar o hábito de fazer preparação física. Eu preciso fazer preparação física porque a preparação física, ela vai somar ao treino de jiu-jitsu. Então, depois que eu já tenho ali uma certa experiência, já vou para o treino 3 por semana, não falta, tal, não sei o quê, eu preciso acrescentar a preparação física, só que eu odeio. Então, o que você precisa? Voltar ao treino ridículo. Também, mas eu prefiro o quê? Facilitar isso com a regra dos 5 segundos. A regra dos 5 segundos ela é um pouco diferente do treino ridículo. Você vai começar a preparação física sem pensar. Assim que você tiver uma dificuldade ali de fazer preparação física, você vai fazer assim, ó, 5, 4, 3, 2, 1, com a preparação para o seu cérebro, e quando chegar no 1, você vai descer, vai fazer 10 flexões, vai subir, vai fazer 10 agachamentos, vai subir, vai fazer 10 abdominais. É isso que você vai fazer. E aí você vai ver se o seu corpo, ele vai aprimorar, ele vai querer fazer de novo. Não quer? De novo, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 e eu faço. Se você... não quero fazer em casa, quero ir pra academia. Eu quero me forçar a ir para academia. Então a regra dos 5 segundos é, estou no sofá, estou com preguiça, não quero fazer. Então 5, 4, 3. Quando chegar no 1,
você levanta, põe o tênis e vai. Não tem a opção. Se você abrir a contagem, você tem que ir. Tá? Então, você pode usar o treino ridículo também, mas existe a regra dos 5 segundos que também forçam você a fazer. Por que eu prefiro a regra de 5 segundos para musculação em vez do jiu-jitsu? Porque na regra de 5 segundos da preparação física, ela te força a fazer algo, mesmo que seja algo completo. Né? O treino ridículo não, é algo incompleto, pequeno ali. A preparação física ela serve para te proteger do jiu-jitsu. Tá? Então você vai fazer essa preparação física, vai se proteger do jiu-jitsu e principalmente você vai fazer isso da maneira correta. Você não vai fazer nas coxas. Então o treino ridículo é meio que fazer nas coxas, né? Eu não quero isso para preparação física. Tá? Então eu vou usar a regra dos 5 segundos ali. Certo? Qual que é o próximo hábito que eu preciso ter ali, criar no meu jiu-jitsu? Eu preciso criar o hábito de estudo, de técnica mesmo, de estudo teórico, de estudo, sentar na frente do computador, eu vou até escrever, sentar na frente do computador e estudar com o caderno mesmo. Eu desconheço um cara que não gosta que é bom de jiu-jitsu, que não gosta de assistir vídeo de jiu-jitsu. Eu tinha essa na minha cabeça, putz, eu adoro jiu-jitsu, não gosto de assistir, mano, não gosto de campeonato e tal. Cara, a partir do momento que eu entendi que eu precisava, que era só fazer que eu ia melhorar, meu treino melhorou infinitas vezes. Quantos depoimentos eu não tenho de, pô, eu tô assistindo a aula lá e já tá funcionando, pô, eu tô assistindo tal coisa. É o ato de sentar a bunda na cadeira e olhar para uma coisa chata por X minutos. Tá? Isso aqui já pode ser considerado um estudo técnico, um estudo teórico. Não necessariamente isso aqui vai eu vou mudar o meu jiu-jitsu, mas isso vai te preparar para mudar o seu jiu-jitsu. Tá? Então esse é um ponto muito interessante, muito importante. O hábito de estudar técnica tem que ser diário, 5, 10, 15 minutos. Rios conta como estudo teórico? Não. Rios conta como entretenimento, como ponto de referência. Quero aprender um baratoplata. Eu não vou saber o que é o baratoplata enquanto eu não ver um baratoplata rolando lá no Rios, lá, eu não ver os miau fazendo um baratoplata. Então, se eu quero que um baratoplata exista no meu repertório, nas minhas referências, eu preciso de Rios, porque aí eu vou ver 20, 30, 50, 100 vídeos de 1 minuto ali, rodando aqui, ó, pau, 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 1 hora rodando, rodando, rodando. Só que na hora que eu for estudar mesmo lá 20, 30, 1 minuto, 30 minutos, 1 hora de posição, eu preciso sentar e assistir um vídeo com explicação longa e complexa. Igual aqui, igual essa aula, de 1 hora, um vídeo chato, longo, pesado, travado, tá? Então, estudo de técnica, eu preciso. E por último, o que eu considero importante é ter métricas. Por que as métricas são importantes? Porque as métricas, elas vão te mostrar o caminho que você percorreu. Se você não tiver métricas, você não vai saber o caminho que você percorreu. Você não vai conseguir identificar o caminho que você percorreu. Então, sem métricas, você sempre vai estar desanimado, porque você sempre vai ser o pior da academia. Sempre eu vou apanhar. Sempre você vai apanhar. Eu apanho até hoje. Chega treino, tem treino que eu chego lá e eu só tomo pau, só tomo amasso. Então, o que eu preciso? Eu preciso de métricas. Eu preciso saber quanto que eu evoluí, qual que foi o meu caminho até aqui. Certo? Será que o Laurence de hoje é o mesmo Laurence da faixa branca lá? Ah, mas o Laurence da faixa branca apanhava, o Laurence de hoje apanha também. Mas será que apanha do mesmo jeito, igual? Será que é mesmo assim? Então, sem métricas, eu não consigo dizer se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal. Certo? Então, eu preciso de métricas. E quais são as métricas importantes que eu preciso colocar na minha vida? A gente vai ver aqui embaixo, né? Então, esses são os hábitos que você precisa formar. Primeiro hábito, ir ao treino. Segundo hábito, fazer preparação física. Depois, estudo de técnica, estudo teórico de técnica, sentar e ver uma explicação profunda, alongada sobre o assunto. E, por último, ter métricas, ter dados sobre o caminho que você percorreu até aqui, tá? Outra habilidade mental que você precisa formar é a resiliência. A resiliência, eu costumo dizer que parte do sucesso no jiu-jitsu é o quão resiliente mentalmente você é. Porque se você aceitar que você vai cansar, você vai aceitar
que você vai passar mal, você aceitar que o treino não vai ser ruim, você vai conseguir evoluir, tá? Se você não tiver a resiliência como habilidade mental principal, um pilar seu, você vai ser um cara fracote, vai ser um peida na tanga, que vai qualquer coisinha, vai voltar. Eu tenho um exemplo de resiliência aqui na academia, que eu ainda não sei se é um exemplo de resiliência ou se é só uma história bonita pra eu contar nesse momento e depois eu vou colocar, depois você me cobre. Se você estiver vendo isso no futuro, me cobre. Aconteceu um acidente aqui, na aula de iniciantes, que foi uma aula de iniciantes. No meio de uma técnica, a aluna menina ainda, entrou uma técnica no professor, que não sou eu, é o outro professor aqui da academia, entrou a técnica no professor e acabou quebrando a tíbia. Não me pergunte como, era uma single leg. Como ela quebrou a tíbia, eu não sei. Só sei que ela quebrou e teve que botar. Sabe o que essa mulher manda pra mim todo dia? Todo dia não, né? Toda semana? Cada 2 ou 3 dias? Ela, não vejo a hora de estar de volta, não vejo a hora de estar de volta, não vejo a hora de estar de volta. Uma das minhas mentoradas aqui do programa de evolução acelerada da comunidade, ela quebrou o pé e botou acho que 5 pinos no pé. A Lara Sabino, o nome dela. Ela luta, é faixa azul e tal, ela ia bem e ela quebrou o pé, acho que numa queda também, e botou 5 pinos no tornozelo. Pois ela estava no Instagram estudando, comprou a comunidade, entrou lá, estuda, entrou no programa de evolução acelerada, que é uma mentoria que eu faço, para poder evoluir, estar desenvolvendo, voltou na fisioterapia, fez 30 sessões de fisioterapia, voltou a treinar e voltou igual ou melhor. Então, esses são exemplos de resiliência, que não importa o que aconteça, ela continua no caminho de se manter interessada, de fazer o estudo diário, de mesmo cansado não desistir, de mesmo estar duvidando ali, procurar uma ajuda. No caso, a Lara não me conhecia e ela me achou lá por causa de um acaso e me perguntou e eu interagi com ela ali e tal. É isso que eu quero de vocês. Todos vocês, eu quero que tenham essa resiliência de continuar treinando. Certo? Então, vocês vão ter momentos cansados. Você não pode desistir mesmo cansado. Eu não estou dizendo só cansado aqui, igual agora. Agora estou cansado. Trabalhei o dia inteiro, já fiz uma live, estou gravando um vídeo, já vai fazer 20 minutos, agora estou cansado. Não é isso que eu quero também. Isso é um ponto. Estou gravando mesmo cansado. Mas o outro ponto é, no meio da luta, você não desistir no meio da luta. Às vezes você tá com a mão no kimono do cara, o cara tá cansado, você tá cansado, e você desiste e deixa o cara finalizar ali só pra luta acabar mais rápido. Tá? Então, isso eu não quero de vocês, certo? Então, eu acho importantíssimo desenvolver a resiliência. E por último, eu acho que postura, eu acho importante. Como você se comporta no rola, como você se comporta na competição e como você se comporta com o adversário mais fraco. Por que eu digo isso? Porque às vezes você é aquele cara que se cresce no fraco. O cara que é igual, você meio que tipo, você não peida, mas também não cresce nele. E quando o cara é forte, você já desiste, já arrega, já pede pelo amor de Deus, me salva, Deus, ajuda. Não. Se você vai ter uma postura arrogante, vamos por arrogante mesmo, cara arrogante, cara chato, cara que se acha, você tem que ter essa postura contra o cara mais fraco, no rola, na competição, ganhando ou perdendo. Você precisa ter uma postura consistente. E essa habilidade mental de postura consistente ela é uma habilidade que eu considero importante pelo simples fato de que você não vai oscilar. Se eu sei que você é um medroso, eu quero que você seja um medroso consistente. Por quê? Eu não quero chegar numa competição que você veja lá um faixa branca torto e fique se achando não. Eu quero que você esteja com medo do faixa branca torto para que eu chegue e faça o que tenho que fazer para te ajudar a não ficar com medo. Porque aí a gente consegue trabalhar a sua deficiência. Agora, se cada hora você tem uma postura diferente, de acordo com o adversário, não me adianta de nada. Se você tiver uma postura de medroso, eu quero que você tenha uma postura de medroso com todo mundo. Se você tiver uma postura arrogante, eu quero que você tenha uma postura arrogante com todo mundo. Por quê? E não tô falando de arrogante, tipo assim, não toca em mim, não sei o quê. Eu tô falando de arrogante, tipo assim, não, eu me acho o melhor de todos. Sabe igual o Cristiano Ronaldo? Eu posso não ser o melhor, mas eu acho que eu sou o melhor. É isso que eu quero. Eu quero que você, eu sou arrogante nesse sentido, então eu sou o melhor mesmo. Se eu chegar um campeão mundial no meu tatame, eu sou o melhor também.
Eu não vou ficar me diminuindo. Lawrence, tenho uma postura próxima a isso. Eu não acho que é arrogante, não chega a ser arrogante, porque eu conheço uns caras que são pior do que eu, mas eu tenho uma postura confiante. Eu sou um cara que não arrega no treino, não arrego pro branca, não arrego contra o campeão mundial, não arrego para ir lutar a competição, não, você entendeu? Não arrego nos comentários do Instagram, não arrego quando alguém me confronta, tipo, na fala, me chama para debate, não arrego. Eu sou esse cara. Então eu tenho essa postura constante. Eu nasci assim? Não. Eu nasci medroso. Eu nasci um cara medroso e isso foi sendo construído ao longo dos anos. Quando eu fui percebendo que ter a consistência na minha postura, primeiro eu fingi que eu era confiante em qualquer situação, me ajudava a desempenhar no resto, eu fui melhorando, eu fui construindo um personagem ali que me proporciona constância nos meus resultados. Pode ser que eu não ganhe tudo, mas eu sempre vou entrar lá e fazer as mesmas coisas, ter as dificuldades, vou ter, mas eu vou saber como que eu vou prosseguir, eu sei para onde que eu vou, certo? Então, como você se comporta é muito importante, porque isso dita, literalmente, ele dita como que você luta, certo? Então, as habilidades mentais, formação de hábito, resiliência e postura são cruciais para a sua evolução. Por favor, desenvolvam essas habilidades. Comece a ver sobre dieta, banho gelado, como que eu faço para ter mais resiliência mental, se eu tenho que meditar, o que não tem que fazer, porque isso ajuda demais, tá? Um cara forte mentalmente, ele sempre vence de um cara que às vezes é bem técnico, mas ele é bunda mole. Tá ligado? Às vezes o cara é técnico, mas é bunda mole. Você ganha do cara, você vai acabar ganhando do cara ali, certo? E eu não tô falando de personalidade, eu tô falando de confiança, de interno. Você não precisa externar nada, tá? Não é nada pro mundo, é dentro de você. Show de bola? Eu tô externando a minha postura que tá aqui dentro para vocês, para exemplificar. Mas eu não quero que vocês cheguem lá, não, eu sou melhor que você, blá blá blá, entendeu? Então, mantenha-se calados, que boca fechada preserva os dentes, tá ligado? É melhor seguir essa filosofia, manter-os calados, mas dentro de você tem uma convicção. A postura é uma convicção verdadeira e única, beleza? Acredite que é possível e um dia será, certo? Então vamos lá. Isso daqui é meio etéreo, você vai desenvolver aos poucos, tem algumas aulas na comunidade sobre isso, sobre formação de hábito, tá? Mas não veio ao caso. O ponto aqui é métricas. Como que eu melhoro efetivamente as minhas coisas? Como é que eu vou fazer para estar sempre na frente, sempre, saca? Eu preciso de métricas. Quais métricas eu preciso? Primeira métrica que eu preciso de um caderno. Na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui, vou aproveitar enquanto eu vou falando, vou mostrar o que tem dentro, como que eu faço qual que é a planilha que eu uso para poder usar, para poder fazer esse controle, né? Percepção subjetiva. Então, todas as vezes, o que é percepção subjetiva? É como você se sentiu. Como que você se sentiu antes do treino e como que você se sentiu depois do treino. Se você se sentiu antes do treino, é a percepção subjetiva de recuperação. Tá? Percepção subjetiva de recuperação. Como eu estou me sentindo, tá? Por isso que é subjetivo, porque é sentimento, antes de começar esse treino. Eu, Lawrence, se eu fosse fazer um treino agora, estaria me sentindo 8, tá? Numa escala de 0 a 10, estaria me sentindo 8. E após terminar o treino, qual que foi a escala ou a percepção de esforço? Por que que isso é importante? Cristo Deus. Vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho o controle dos atletas, tá? Dos atletas. Aqui eu tenho registrado 1000 treinos. Deixa eu me tirar aqui. Vou tirar eu aqui. Isso. Então, aqui eu tenho registrado 1000 treinos. Aqui eu tenho vários atletas, tá? Então tem o treino de jiu-jitsu, tem o treino de preparação física, tem alguns que fazem muay thai, alguns que fazem judô, alguns que fazem fisioterapia e tal. Então eu tenho aqui 1000 treinos registrados.
Eu vou pegar aqui apenas de uma pessoa. Vou pegar do Danilo aqui, que é o primeirinho aqui, então vou pegar aqui do Danilo. Do Danilo eu tenho 95 treinos registrados no período total. Eu vou colocar este trimestre, porque é basicamente o período todo. Tá? Então eu tenho 95 treinos do Danilo. Do Danilo eu tenho 52 treinos de jiu-jitsu e eu tenho 21 treinos de preparação física genérica, corrida, musculação, crossfit, e eu tenho 16 treinos de preparação física específica, certo? Aqui o que eu consigo ver, ó, percepção subjetiva de recuperação. Percepção subjetiva de recuperação é o quê? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês verem. Isso, agora sim. Então, percepção subjetiva de recuperação é como que o Danilo inicia, em média, um treino de jiu-jitsu. E como, em média, o Danilo se esforça. Percepção subjetiva de esforço. Tá? Então, como que o Danilo se sente aqui? Sacas? Então, nesse ponto aqui, aqui, como que eu controlo isso? Eu controlo isso com um formulário. Todas as vezes que ele vai começar o treino, ele pensa, como que eu estou me sentindo? Estou me sentindo 10, estou me sentindo 8. Então, na média, o Danilo sempre está 7, na média dos treinos, tá? Mas quando eu olho individualmente, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que em alguns treinos ele estava 4, recuperado 4. Aqui, ó, no dia 24 de maio ele estava 4. E ele se esforçou no dia 24 de maio, 5, certo? Então, ele se esforçou legalzinho aqui. No outro dia, ele estava 4,25. E ele se esforçou 5,5. No outro dia, ele estava 5. E ele se esforçou 5,5. Então, aqui o que eu começo a perceber? Falo assim, pô, tem uma correlação entre o descanso e o esforço, né? Que ele consegue imprimir ali. Mas, quando eu desço aqui, ó, qual que foi o desempenho dele no dia 24 de maio? No dia que ele estava cansado, 24 de maio, 4, e ele cansou 5 no dia 24 de maio, o desempenho dele foi 3. Então, aqui, pra mim, como o desempenho dele foi ruim, pra mim não serviu muito esse treino. E agora vamos ver no dia 9, dia 6 de julho aqui, ó. Dia 6 de julho, ele estava bem, cansou 6 e ele teve um desempenho 5. Então, pro Danilo, a média do desempenho dele é sempre 5. Olha só como que ele está sempre 5 aqui. Mas no dia 6 de julho, eu espero que aqui, né, ele tenha o desempenho bom, porque ele descansou, estava bem descansadinho. Ele teve, na média aqui, 6 e foi isso que aconteceu. Aí eu consigo ver o que afetou o desempenho. Foi a alimentação, foi o sono. Aqui o Danilo está fazendo certo. A escala de 0 a 5 aqui, né? Como que foi o desempenho, como que foi a alimentação, como foi o sono. Aqui eu consigo ver que o Danilo está dormindo bem e está comendo bem. E isso não tem um impacto no desempenho dele. Pode ver que está todo sempre lisinho aqui. Show de bola? Então, eu sempre vou ter essas métricas para quê? Para evitar me machucar. Eu vou ter essas métricas de percepção de recuperação e de percepção de esforço para que eu evite me machucar, para que eu não passe do ponto. Tá? Então, eu gosto de manter ali um controle maior sobre quanto que eu estava recuperado, quanto que eu estava me esforçando, porque nessa situação específica, eu, Laurence, consigo prever uma lesão. Porque se o cara tá... Ontem ele desempenhou 3, ele estava recuperado 3, e ele cansou 8, a chance dele se machucar é muito. Então ele estava mal recuperado, ele ia desempenhar mal, e aí ele cansou o máximo que ele pôde. A chance dele se machucar é muito. Então, se ele está recuperado 3, mano, fica em casa. Tá? Então a primeira métrica que vocês precisam dar uma olhada é essa métrica de esforço e recuperação. Quanto eu estou me esforçando, e quanto eu estou me recuperando. Se eu não estou me recuperando, talvez seja o dia de eu parar. Seja o dia de eu ficar em casa. Seja o dia de eu ficar de boa. Certo? Então, esforço, recuperação. Eu preciso estar sempre analisando. Porque se eu estou mantendo sempre ali, média 3. Ah, eu só canso 3. Ah, eu sou sempre o fodelão, eu só canso 3. Nunca canso 3. Por quê?
Você não está se esforçando no treino? Você não está recuperado? O que você está fazendo? Porque se você não tiver esse controle, como é que você vai saber que você tem que se esforçar um pouquinho mais? Que dá para dar um pouquinho mais de gás? Porque senão você fica com o corpo mole. Quantos faixas roxas e marrons e pretas que eu conheço que faz corpo mole no treino? Fica sempre de boa, sempre treinando de boa, tal, não sei o quê. Aí chega na competição, toma um pau, não sabe por quê. Tá? Então, esse é um ponto muito especial de atenção. Recuperação e esforço. Se você está se esforçando pouco, se esforça mais. E se você está se esforçando demais, se esforça menos. Ou descansa para amanhã você se esforçar mais. Show de bola? Show de bola. Beleza. Agora, a gente precisa de testes físicos. Qual que é a utilidade de um teste físico? Basicamente, você saber o caminho que você percorreu. Por quê? Sem um teste físico, não tem como você saber. Um exemplo aqui da minha academia, por exemplo. Um outro exemplo da minha academia. Recentemente entrou um policial aqui e ele disse que tinha, estava acostumado a treinar. Já tinha treinado, estava sedentário, mas já estava acostumado a treinar. E aí eu falei, beleza, vamos ver qual é que é. Foi lá, fez um treino. No segundo treino eu fiz um teste com ele, que é basicamente um teste de sprawl. Então ele vai lá, ele faz as sprawls. Ele aguentou, nesse teste, fazer 30 sprawls. 30 sprawls. Deu 2 meses de treino. 2 meses de treino. Ele tava assim, será que eu tô evoluindo, que não sei o quê, eu esqueço as posições, eu não sei, blá, blá, blá. Eu acho que a gente faz muita parte física e tudo não sei o quê. Falei, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos repetir o teste, com 2 meses de treino? Vamos repetir o teste? Repetiu. Ele fez 100 sprawls nesse teste, né? Um teste específico eu não vou passar agora porque não veio ao caso. Mas, na hora que ele terminou, ele estava morto, estava cansado, óbvio, porque é um teste para te levar à exaustão ao limite. Mas eu falei, tá vendo como melhora? Pode não parecer, mas 2 meses de constância, vindo 3 vezes na semana, você passou de 30 sprawls para 100 sprawls. Com 30 sprawls ele estava vomitando, com 100 sprawls ele estava cansado, mas ele saiu andando. Então, nesse teste, eu consegui mostrar para ele, A mais B, que o treino está adiantando. Adiantando não só na habilidade dele de bater nos outros, mas adiantando no desempenho dele no geral na vida inteira. Certo? Um cara que faz 100 sprawls ali, ele é diferente de um cara que faz 30. Ele lava o quintal da casa dele melhor. Ele tem mais músculo para poder brincar com a filha dele, com a família dele. Então, isso é um negócio, tá? Qual que é a periodicidade dos testes físicos? Eu gosto a cada 3 meses se for atleta e a cada 6 meses se for robista. A cada 6 meses é interessante você ali fazer uns testes físicos para ver qual é que é. E aí é deixar anotado para daqui 6 meses fazer de novo. Porque você vai ter um registro ali do quanto que você evoluiu, do quanto que você passou aí nessa fase, certo? Então, testes físicos. Testes possíveis. Teste de supino, teste de carga máxima. Aí você vai na academia e pede ajuda para o professor da academia. Faça teste de número de barras, teste de número de flexões, teste de número de abdominais, teste de número de agachamentos, teste de quantos agachamentos você faz em 1 minuto, quantos abdominais você faz em 1 minuto, Basicamente, existem 1 milhão de testes para você fazer. 1 milhão de testes para você fazer. Escolha os mais fáceis ali. Abdominal, flexão e barra. E faça. Treine por um tempo, faça de novo. Treine por um tempo, faça de novo. Dessa forma, você vai conseguindo medir o quanto que você foi avançando aí no seu treino. Show de bola? Depois, o que eu gosto de métrica? Eu gosto de caderno de posição. E aí, o que o caderno de posição responde? Quantas posições eu gosto disso, né? Quantas posições eu já aprendi? Quantas posições eu já reti? Quantas posições eu já executei? E quantas posições eu já domino? Sem isso, você não constrói um jogo de fato do jiu-jitsu. Então, quantas posições eu já aprendi? Aprendi 50 posições, 100 posições, blá, blá, blá. Né? Dessas 50 que eu aprendi, quantas eu reti? Eu lembro fazer. Eu sei como é que é. Das 50 eu lembro 20, 25. Quantas dessas 25 eu já executei? Das 25 eu já executei 5. Quantas dessas 5 eu domino? 2 ou 1, tá? Então eu sei que eu domino 1, eu executo ali umas 5, eu já tenho, né, em mim umas 25
e eu já vi 50, e aí eu vou sempre estar nessa. Quantas posições eu aprendi, quantas posições eu repeti, quantas posições eu executei, quantas posições eu já domino, certo? Por que eu faço isso? Porque senão eu não tenho como saber o que está acontecendo. Da mesma forma que eu tenho ali um controle dos atletas, os atletas também me fazem um controle de técnicas. Técnicas da aula e técnicas do rola. Então, assim, o que eles estão tentando executar aqui? Guarda fechada, meia guarda, queda. Então eu sei aqui, ó, porque de todos os treinos que os atletas registraram para mim, eu sei que eles estão tentando mais guarda fechada, queda, meia guarda e aqui outros variados, né? Então, eu sei que aqui eu tenho bem lindinho aqui, ó, as posições mais executadas. Às vezes eu vou ver aqui num atleta específico, né? Eu vou pegar aqui qualquer atleta aqui, vou pegar aqui o Rodrigo. Eu vejo que o Rodrigo, ele veio e me fala assim, mestre, eu não fui na competição, tomei um quedão. Aí eu olho a roda aqui do Rodrigo aqui, ó. Cadê queda aqui, ó? Não tem. Rodrigo treina guarda, meia guarda fechada, meia guarda profunda. Guarda aberta. Cadê o Rodrigo fazendo queda? Se o Rodrigo vem me relatar que ele não está colocando, como é que eu vou saber? E aí, se você for ver, o Rodrigo, ele faz armlock da guarda e passagem de cut. Olha como é grande passagem de cut e armlock da guarda aqui. 11% cada uma. Então, eu já sei aqui que o Rodrigo gosta de armlock da guarda e passagem de cut. Tá ligado? Então, eu vou saber só de olhar como que o Rodrigo tá. Eu sei que o Rodrigo aqui precisa treinar queda. Mas a minha academia não tem joelho. Beleza, vamos ver um judô, vamos ver um wrestling, uma luta livre. O que tem para você treinar a queda? Você precisa acrescentar aqui uma quedinha. Porque no rola, você não está demonstrando que está fazendo as coisas que a gente tem que fazer. Certo? Então, é assim que eu gosto. Já aprendi, já reti, já executei, já domino. Divida aí nessas categorias que eu acho que você vai ter bastante sucesso no seu caderno de posições, tá? Por último, o que eu gosto de fazer é sempre um cronograma de treino. E no cronograma de treino, eu tento sempre setar objetivos SMART, né? SMART é um acrônimo para isso aqui. Específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Temporal tem uma data. Eu me inscrevi para o Vitória Open, que na verdade foi sábado, né, do dia da gravação. Então, para mim, do Laurence da gravação é depois de amanhã. Para vocês que estão assistindo, foi ontem. É temporal. Eu me inscrevi, tem uma data. É 5 de agosto. Não teve outra data. É isso. Então, eu me inscrevi na competição, é temporal. Relevante. Será que no Vitória Open é relevante? Se eu ganhar, será que vai ser relevante para mim? Sim. Mas se eu for na Copa Cotia aqui, será que é relevante para os meus títulos, para minha imagem, para o meu tudo? Será que é? Talvez não seja. Mas se você for faixa branca, se você for meu aluno, ganhar a Copa Cotia é relevante? É relevante. Pô, você acabou de começar a competir, por que não seria relevante? Tá? Então, isso é bom. Alcançável. É alcançável o cara na primeira competição ser campeão mundial de faixa preta? Não é alcançável, é irreal. O cara acabou de começar, é a primeira competição, não tem como ele ser campeão mundial de faixa preta. Mas tem como ele ser campeão da Copa Cotia, tem como ele ser campeão da Copa Minas, tem como ele ser campeão da Copinha, qualquer coisa que tem aí na cidade dele. Então, algo alcançável, algo mensurável. Medalha é mensurável, eu consigo medir, mas às vezes eu estou falando só de campeonato, mas objetivos SMART não são só de campeonato. Mensurável, quantos treinos farei nesse mês? Quantas coisas terei aqui? Eu consigo medir quantos treinos eu consigo fazer? Consigo. Consigo medir quantos minutos eu farei? Consigo. Então é mensurável. E específico. Não vale ter um objetivo assim, quero evoluir no jiu-jitsu. Vocês que estão inscritos no meu evento da Ciência do Jiu-Jitsu, vocês mandei a pesquisa, né? E vocês responderam lá a pesquisa pra mim. Né? E aí a pesquisa, eu pergunto assim, o que vocês querem com a Ciência do Jiu-Jitsu? Evoluir meu jiu-jitsu. Evoluir o jiu-jitsu não é específico. Para mim, evoluir meu jiu-jitsu é uma coisa. Para você, evoluir o jiu-jitsu é outra. Se eu quiser evoluir o meu jiu-jitsu, o caminho é diferente de evoluir o jiu-jitsu na faixa branca, ou na faixa azul, ou na faixa roxa. Então, você precisa entender que o objetivo tem que ser específico. O que eu quero? Eu quero... Aí eu vou fazer aqui com vocês.
sem ser campeonato, tá? Porque campeonato é fácil, né? Quero ser campeão paulista. Aí é muito fácil, mas eu vou fazer um objetivo que não é específico. Quero, que é específico, mas não é necessariamente, né, só largado assim, né? Então, objetivo específico. Quero aprender o armlock na guarda. Fechado. Específico. Ele é mensurável? Sim. Para fazer o armlock na guarda, eu preciso treinar 1000 vezes. Então, ali, 1000 repetições. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através de 1000 repetições. Quantos treinos eu faço na semana? Eu faço 3 treinos por semana, 3 vezes por semana. Quero completar essas 1000 repetições em 3 meses. Então, é só fazer a continha aqui, ó. Deixa eu botar aqui do lado, ó. Então, se eu treino 3 vezes 4 semanas no mês, vezes 3. Eu tenho 36 treinos para fazer 1000 repetições. Então, todo treino eu tenho que fazer 27, vamos botar arredondado aqui, ó, 30 repetições por treino. Em 3 meses terei feito 1000 repetições. Será que é alcançável? Será que o armlock na guarda é alcançável? Para 98% dos jiu-jiteiros, o armlock da guarda é alcançável. Então, é um objetivo realista, dá para fazer. Dá para fazer 30 repetições por treino? Pô, dá para fazer. Mas e se eu quiser fazer em um mês? Se eu quiser fazer em um mês, eu tenho que fazer diferente. Em um mês, eu tenho que pegar aqui 3 vezes 4, né? São 12 treinos. E aí eu tenho que pegar 1000 repetições e dividir por 12. Já são 83 repetições. 85 para arredondar. 85 repetições por treino para fazer em um mês 1000 repetições. Será que eu vou conseguir fazer 85? 85 é tempo pra caralho. É quase 30 minutos. 1 hora de treino de armlock. Depois do treino. É difícil de fazer. Então, eu já não curto tanto. Tá? Então, é alcançável em um mês? Não. Em 3 meses é alcançável? Tá. Então, em um mês não é. Em um mês não é. Mas em 3 meses é. Então, tá show de bola. Aqui, é relevante? É relevante. Pô, se eu aprender o armlock na guarda, finalizarei todo mundo. Então, sim, é relevante. E ela é temporal? Claro. Eu botei o quê? Em 3 meses. Em 3 meses eu terei feito 1000 repetições. Será suficiente? Não sei. Mas eu já tenho aqui um começo, tá? Feito isso, usando esse método SMART, que não é meu, inclusive se você botar no Google, você vê aí a parada, eu só gosto desse método para eu setar meus objetivos, eu preciso da minha agenda de treinos e compromissos. Eu nunca começo uma preparação sem uma agenda de treino. Por quê? Porque a vida, ela é foda, velho. A vida é foda. A vida, ela te consome. E se você for deixando pra fazer, tá ligado? Sozinho, largado, é muito difícil. Muito difícil de você largar. Muito difícil de você conseguir. Aqui, ó, eu tenho algumas opções. Deixa eu ver aqui como é que eu vou abrir aqui uma planilhinha e eu vou mostrar pra vocês como é que eu gosto de fazer. Então, vou fazer uma rotina minha aqui, ó. Primeira coisa qual que é o cronograma? O cronograma eu tenho X números de horas por dia, então eu vou começar com as horas, meu dia começa às 6 da manhã, e aí eu arrasto aqui pra baixo, ele vai. Meu dia acaba 11 horas, beleza? Então é isso. Eu sei que das 9 às 5, eu tenho que trampar, velho. Eu tenho que trampar, eu não vou ter esse tempo pra mim, então eu já vou travar aqui, ó. Vou travar das 9 às 5, é trabalho, não tenho o que fazer, já vou pintar aqui de vermelhinho, não tem treino aqui, tá? 8 horas da manhã, deixa eu aumentar uma aqui. Ali assim. Então, aqui é segunda, não faz, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá? Então, das 9 às 5 não vou treinar. 6 horas da manhã, das 6 às 7, dá pra eu treinar? Pô, dá pra eu treinar. Então, aqui eu vou fazer o quê? Preparação física. Show de bola? Pô, aqui o horário da noite é meio loucura, meio difícil. Então, como que eu vou fazer? Pego aqui, 6 horas,
já travo pro treino, então travo pro treino de segunda, quarta e sexta. E aqui eu venho, ó, jiu-jitsu, jiu-jitsu, jiu-jitsu. Travei aqui pro jiu-jitsu. E aí aqui eu dou aula e beleza. Aí aqui é minha aula, eu dou aula e suave. Se eu não tiver isso, eu não consigo fazer. Não consigo. Você não faz se você não tiver isso. Tá? Então é importante que você tenha esse cronograma no mínimo para que você faça, para que você tenha um compromisso travado ali. Certo? Se você não tiver o compromisso travado, vai ser muito difícil de você completar, executar a sua tarefa. Então, faça uma agenda de treinos e compromissos. Eu tenho ali o campeonato, então eu boto na agenda. Não tem campeonato, então eu tenho ali a data do meu armlock, 1000 repetições de armlock. Fiz isso, vou setar o tempo ali do meu dia para poder fazer. Se eu não organizar, eu não consigo treinar. Beleza? Queridos, como eu não tô ao vivo, não tem sessão de perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Na terça-feira começa o evento, a Ciência do Jiu-Jitsu. Eu espero todos vocês lá. Espero que vocês tenham gostado dessas aulas. Essas aulas foram de preparação para o evento. Mas lá vai ter muita coisa boa, muita coisa prática. Então eu espero que vocês estejam lá comigo. Será um evento muito bom de posições, tá? Tragam papel e caneta. Eu quero que vocês anotem o máximo que vocês puderem. E eu acredito que eu vou conseguir ajudar vocês bastante. Então, tamo junto. A gente se vê na terça-feira, às 8 horas da noite. E é isso. É nóis. Os